ministério do mestre ou o ministério de doutor. Amém? Então vamos dar início, o pessoal não entrou, então a gente já começa. Nesta aula nós vamos tratar do dom ministerial de mestre. É um dom onde muitas pessoas, vamos dizer assim, não dão muita atenção, não dão muito valor, mas é um ministério muito importante na igreja. Aí você diz, nossa pastora, as pessoas não dão valor? Não, literalmente não. Porque se você for ver um culto de evento e uma escola dominical, a escola dominical vai estar vazia. O culto de evento, um seminário vai estar lotado de pessoas. Mas por quê? Porque as pessoas elas não dão importância ao estudo das escrituras. Elas não dão importância a esse dom ministerial que de fato o ensino das escrituras é um ministério, né? Como está escrito em Efésios 4:11, Deus, Jesus Cristo, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. O ministério de ensino nas escrituras é o ministério do discipulado. Eu costumo dizer que é o ministério da libertação. É um ministério contínuo e permanente. As pessoas não creem, mas é uma realidade. O ensino das escrituras, ela traz libertação. O aprendizado no dia a dia traz a lavagem das águas, como diz a palavra de Deus, traz uma mudança de mente. Só o fato de eu ler a palavra de Deus em voz alta, isso já traz santificação. Como diz Paulo, a palavra, ela é a própria voz de Deus, né? Então, veja como é importante esse ministério na igreja, e é um ministério em que muitas pessoas não dão valor e não procuram. As pessoas querem entrar no ministério de louvor, querem ser obreiros, querem tantas coisas, mas o ministério de ensino, muitas pessoas não se importam. Por quê? Porque é um ministério que envolve dedicação. O ministério do ensino leva a igreja à unidade, à fé e ao conhecimento de Deus. Literalmente, não sei se os irmãos lembram, quando a escola dominical estava a todo vapor, pessoas estavam se libertando por meio da escola dominical. Por meio da escola dominical, pessoas que não eram casadas no papel foram procurar, perante um juiz, confirmar a sua aliança. Pessoas que tinham problemas com o jurídico, pessoas que tinham problemas fora da igreja, foram resolver seus problemas porque entenderam que Deus pedia para aquelas pessoas. Foi um momento de unidade, de crescimento da igreja, por conta do ensino. Mas quando as pessoas não buscam por ensino, não buscam pelo ministério do mestre, não buscam pelos ensinamentos, a palavra de Deus diz que o povo perece, o povo é destruído. Por isso que há um grande pesar no meu coração. Quando você estuda, faz uma aula e poucas pessoas se apresentam no dia seguinte. Porque a aula a qual vai ser dada não é somente para você ter mais um ensinamento, mas ela serve de libertação para a sua vida. Na grande comissão, em Mateus 28:18, Jesus ordenou, ele não pediu, ele disse, fazei discípulos, e o dever é ensinando a guardar os meus mandamentos, a qual eu tenho vos dado. No princípio da igreja, em Atos capítulo 5, versículo 42, todos os dias eles ensinavam uma palavra, seja no templo, seja nas residências, eles não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 12, verso 7, está escrito, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, o apóstolo Paulo ele faz essa recomendação aos romanos. Se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Em 1 Timóteo 4,13, ele dá um conselho a Timóteo.
acerca do ministério e ele afirma: aplica-te, Timóteo, na leitura, na exortação e no ensino. Então veja que o ministério do mestre, ele é um ministério que envolve total dedicação. Em 2 Timóteo, também na carta pastoral, capítulo 4, verso 2, ele diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreenda, exorta em toda longanimidade e ensino. Ele diz também em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2: é necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante e sóbrio, ordeiro e hospitaleiro e apto para ensinar. Então veja que muitas pessoas, irmãos, e isso infelizmente tem acontecido muito, pessoas que estão recebendo unções por aí afora, onde na verdade elas não sabem nem o que fazer com a unção a qual receberam. Simplesmente porque receberam uma unção para percorrer um percurso de uma escala. Aí, na verdade, a palavra de Deus, ela exige algumas características, seja do pastor ou seja do mestre. Aqui em 1 Timóteo, Paulo está falando a Timóteo a como ordenar pastor e a como ser um pastor. Então veja que a função de um pastor também é de ensinar. Jesus, ele foi um mestre por excelência. Em João capítulo 13, verso 13, ele deixa bem claro: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se houve um título que Jesus aceitou, foi o título de mestre. Muitos chamaram até Jesus de bom. Ele disse: não, bom não sou eu, bom é o Pai que está no céu. Mas o título de mestre, ele deixou bem claro: esse eu sou. Na terra, ele foi o mestre por excelência e andava com seus seguidores. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Pastor, o que é uma sinagoga? Sinagoga é isso que a gente está fazendo e o que a gente faz todas as manhãs na escola dominical de domingo. Né? É um local de ensino onde as pessoas se reúnem para estudar. Então Jesus, ele ensinou nas praias, nos montes, nas casas, caminhando, nas sinagogas e no templo. Ele cumpre o versículo de Deuteronômio, capítulo 13, verso 19, que diz assim: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conservando acerca deles, quando estiveres sentados em casa, nos momentos que estiveres andando pelo caminho, ao deitares e quando vos levantar para o novo dia. Então Jesus, ele cumpre o mandamento de Deuteronômio, ensinando a palavra de Deus em todo o tempo, seja num caminho de casa, seja na rua, seja numa visita. Em Atos capítulo 1, verso 1, Lucas sintetiza o ministério terreno de Jesus no início do livro de Atos, e ele diz que Jesus veio fazer e o que ele veio ensinar. Então Jesus, particularmente no seu ministério e em todo o percurso do seu ministério, ele ensinou. Em resumo, Jesus era um mestre por excelência. Ele ensinava com autoridade. Mateus capítulo 7, 29. Era o fator que distinguia o seu ensino de todos os outros mestres do tempo, da sua época. Ele ensinava com toda a autoridade, como nós vimos na revista. Jesus vivia o que ele ensinava. Por isso, ele tinha tanta autoridade naquilo que ele falava. O grande diferencial entre o ensino de Jesus e os demais mestres era porque a sua autoridade vinha de uma vida em que ele mesmo vivia e ele, por viver, por conhecer, ele tinha autoridade daquilo que ele falava. Eu costumo dizer, é bem diferente quando você fala de um assunto que você apenas conheceu lendo, mas quando você passa na pele aquele assunto, quando o pregador, o pastor, ele viveu aquela experiência e ele teve aquela experiência com Deus, ele prega com mais autoridade. E se ele pregou algum assunto que ele não teve ou que ele não viveu, com certeza, com os próximos dias após a pregação, ele vai ter que passar pelo caminho a qual ele mesmo ensinou, para que a sua pregação tenha
autoridade. O ensino de Jesus era acessível a todo o povo. Ele usava a linguagem do povo. Ele tinha por missão fazer com que Deus fosse compreendido por meio do povo. Não sei se vocês viram um vídeo que eu postei, eu não sei se no grupo da igreja ou no Facebook, onde um homem relata a história da salvação por meio de uma mandioca. E ele está no conteúdo nordestino. E interessante que os pastores que estavam naquela cidade próxima a Caruaru, eles não... Oi? Alguém falou? Não, eu tô falando que eu vi esse vídeo, achei É, interessante ele. então, ele conta a história da salvação por meio de uma mandioca. E os pastores que estavam dando discipulado há tanto tempo naquela região não conseguiram convencer o povo do que é o evangelho. E ele, com toda a simplicidade, fala que o evangelho é parecido com uma mandioca. E o povo começa a ficar admirado. Nossa, agora eu estou entendendo, agora eu entendi. E os pastores amigos meus, como Carlos Puck, né, eles ficaram rindo porque eles disseram, nossa, a gente tanto tempo aqui tentando ensinar para o povo e o povo não compreendeu. Aí vem ele falar da mandioca e o povo fica admirado. Por quê? Porque ele usou a linguagem do povo. Ele usou aquilo que o povo convive no dia a dia para falar do evangelho. Então Jesus era esse mestre que ele usava as situações, ele usava o que o povo conhecia para a compreensão do evangelho. Ele utilizava circunstâncias do dia a dia dos seus ouvintes, fazendo com que eles enxergassem as realidades espirituais. Ele usava uma linguagem acessível e universal. Nunca Jesus fez uso de histórias fantasiosas, de coisas complexas, de enigmas que exigiam capacidade de invulgar ou para decifrar. Jesus, ele usava uma linguagem simples para que fosse compreendida por todos. Ele ensinava por parábolas, por meio de histórias, para que o povo assimilasse aquilo que ele estava falando. Ele revelava verdades desconhecidas, com base em verdades e fatos conhecidos pelo povo. Por isso que ele aplicava as parábolas. Eram histórias retiradas do cotidiano, do dia a dia dos contemporâneos, cuja profundidade era mostrar os elementos absolutamente triviais e simples. Ele usava figuras de pessoas, de povo, figura de um semeador que saiu a semear. Por quê? Porque o povo cultivava muito a terra. Ele usava a linguagem da semente que caiu em boa terra, em uma terra ruim, para falar dos corações que recebem a palavra de Deus, para falar da importância da palavra de Deus, do alimento da palavra de Deus. Ele usava a história de um pastor que perdeu a sua ovelha. Tudo isso fazia parte do contexto histórico daquela época, fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Ele usou a história de um filho que abandonou o pai. Ele usou a história de uma mulher que procurava uma moeda perdida, né? Ele usou a história de um vestido de valor remendado por um pano velho. Ele usou a história de um pescador jogando sua rede para pescar. Ele usou a história de um construtor construindo a sua casa sobre a areia. Então Jesus, ele usou tudo que o povo que estava em volta do povo, que era cotidiano para a vida daquele povo naquela época, ele usou para que fosse compreendido. O diabo hoje quer que nós não venhamos compreender a palavra de Deus. Por quê? Paulo, Pedro, eles deixam bem claro que o diabo ele quer cegar o nosso entendimento. O diabo hoje, ele quer que você seja corrompido pela falta de conhecimento. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que o povo em Israel foi corrompido e destruído porque desprezaram o conhecimento do Senhor. Então, o diabo, ele vai usar termos teológicos, filosóficos. A igreja católica, por exemplo, ela chegou a tirar a Bíblia do povo, onde o Papa decide o que eles vão estudar e ouvir por meio daquilo que ele
vamos dizer assim, coloca diante do povo. É tanto que nas igrejas católicas, hoje não, mas há muitos anos atrás, eles só eram direcionados por um jornalzinho. Eles não tinham acesso à Bíblia. Hoje, graças a Deus, não temos esse problema. Mas veja que o diabo, com o passar do tempo, ele vem tentando tirar os ensinos das Escrituras das mãos do povo. Lutero, quando lutou, né, com as suas 95 teses, ele queria que o povo tivesse acesso a esse evangelho. Então, durante toda a história, há uma guerra em que o diabo luta para que o povo não conheça a palavra de Deus. Por quê? Porque é desejo dele que eu e você venhamos perecer e sermos destruídos. Hoje, nas igrejas evangélicas, temos pessoas procurando, né, ser coach, ser isso, ser aquilo, se formar, né, numa oratória para que ela fale bem diante das pessoas. Mas eu conheci pastores que não sabiam ler, analfabetos, e aprenderam a ler a palavra de Deus sozinhos. Homens que pregaram a palavra de Deus com autoridade, mesmo sendo analfabetos. E hoje, muitos estão procurando filosofias, teologias, tantas coisas, oratória, hermenêutica, né, para falar bem diante das pessoas. E onde, na verdade, a única coisa que nós precisamos é ter uma vida de conhecimento. Para ter autoridade naquilo que nós pregamos, nós precisamos viver. Como que uma pessoa pode falar de dízimo se ela não tem autoridade diante daquilo que ela fala? Se ela não vive aquilo, se ela não dá aquilo? Como que ela pode falar com autoridade sobre aliança? Como que ela pode falar com autoridade sobre se arrepender, se ela nunca se arrependeu, se ela nunca passou por situações onde ela tem que se arrepender e até mesmo perdoar? Então, o diabo, ele tem usado filosofias e oratórias e histórias para complicar a mente do povo. Tudo isso para quê? Para que o seu entendimento seja corrompido e você se aparte da simplicidade do Evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 3, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade do Evangelho que é em Cristo. Então veja que o diabo, desde a fundação do mundo, ele tenta fazer com que a humanidade se corrompa, com que corrompa o seu entendimento, para que você não compreenda aquilo que Deus verdadeiramente quer dizer. O que o diabo falou para Eva? Né? Ele disse: o que Deus falou? Como que Deus disse? Ele disse para não comer daquilo. Aí a Eva vai e fala: não, ele disse que poderia comer de toda a árvore. Então ele começa a corromper aquilo que Deus tinha falado. Né? Então o diabo, desde o princípio, ele vem tentando tirar o entendimento do povo para que o povo perca, literalmente, vamos dizer, a palavra de Deus. Então, eu e você precisamos estar atento àquilo que Deus está trazendo para esse tempo. Ao contemplarmos o modelo do ensino de Cristo, nós devemos lembrar que na igreja local, o ministério de ensino deve ser exercido com simplicidade. Ele ensinava pelo exemplo. Por quê? Porque ele vivia o que ele ensinava. O exemplo é essencial para que o ensino tenha eficácia. E Jesus foi, em todos os aspectos, o exemplo como mestre. Ele demonstrou a prática da verdade. E foi literalmente isso que ele veio trazer, a prática da verdade, porque ele era o espírito da lei. A religiosidade entra pelo ensino. Por isso que o diabo vai tentar corromper o tempo todo
a palavra de Deus e o ensino das Escrituras, porque Ele não quer que você seja um conhecedor de Deus, mas Ele quer que você seja um religioso dentro da igreja. Então, o anticristo, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 2, que ele vai ter uma boca eloquente, diz assim, e a sua boca é como a de um leão, e o dragão lhe deu poder, e o seu trono, e no seu trono há grande poderio. Então veja que a sua boca é como a boca de um leão. Daniel vai dizer que ele tem eloquência no falar. Então o anticristo, ele vai usar todo tipo de oratória para corromper o espírito do engano. Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode usar qualquer pessoa que não conheça as Escrituras Sagradas e que não sejam submissa ao Espírito Santo, não tendo humildade suficiente. O anticristo pode sim usar esta pessoa para distorcer a palavra de Deus e os ensinos das Escrituras, porque distorcendo os ensinos das Escrituras, ele torna as pessoas não conhecedor de Deus, não alguém que tem intimidade com Deus, mas ele torna as pessoas religiosas. E lembrando a vocês que uma das coisas que Jesus veio combater na sua época, e o que ele mais combateu foi a religiosidade. Uma das grandes características dos ensinos religiosos é que eles não vivem a palavra de Deus, né? Veja que Jesus, quando confronta os escribas e fariseus, ele deixa bem claro: vocês ensinam coisas que vocês não vivem, vocês colocam jugo sobre as pessoas que vocês mesmos não conseguem cumprir. Então, uma das grandes características dos ensinos religiosos, precisamente a distonia entre o que é falado e o que é vivido. Eles não conseguem viver. Um religioso, ele fala bonito. Um religioso, ele até parece conhecer as Escrituras, mas ele não vive, ele não tem vida com Deus, ele não vive aquilo que ele prega. Por isso, eu costumo dizer, como diz a palavra de Deus, observai os frutos, ou seja, observe o caráter dessa pessoa e não o que ela fala. Muitas pessoas se impressionam com a pregação de alguns homens por aí, algumas mulheres por aí afora, mas essa palavra, essa oratória que aparentemente parece bonita e parece falar bem e ir bem ao seu coração, ela pode não estar carregada de fruto de um caráter cristão, né? Ela pode simplesmente conhecer aquilo que leu ou que buscou, mas não tem vida com Deus. Então é muito importante que um mestre, aquele que ensina as Escrituras Sagradas, ele tenha conhecimento daquilo que ele ensina, não por muito estudar, mas por viver aquilo, por conhecer na prática aquilo que ele está ensinando. A maior crítica que Jesus fez aos fariseus foi de terem havido como eles eram considerados e eles se colocavam como os mais santos na sua época. E eles ensinavam aquilo que não viviam. E pode ver que em todo tempo Jesus combatia essa religiosidade desses homens. Em Mateus 23, verso 3 ao 4, diz assim: todas as coisas, pois, que vos disserem e que observeis, observai e fazei, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então veja que Jesus, ele combateu em todo o tempo a religiosidade. A religiosidade, Jesus disse que é como um sepulcro caiado. Por fora está passado um cal, tem aparência de beleza, mas por dentro está fedendo como um sepulcro, né? Então Jesus, ele deu vários exemplos do que uma vida que não anda segundo os princípios da palavra de Deus, ela
podre por dentro. Então, observai o caráter daqueles que ensinam a palavra de Deus. Um mestre, aquele que traz a palavra de Deus, ele precisa conhecer na prática aquilo que ele está ensinando. Se ele não conhecer na prática aquilo que ele está ensinando, ele não tem autoridade nenhuma sobre aquilo que ele está falando. As suas palavras podem ter beleza e aparência de santidade, mas não tem autoridade. Jesus, ao contrário dos fariseus, ele praticou para depois ensinar. Atos capítulo 1, verso 1, diz que por isso o seu ensino tinha toda a autoridade. Quando confrontado por seus inimigos em relação ao pagamento de tributos, né, eles tentavam o tempo todo pegar Jesus em algo que ele não vivia a respeito daquilo que ele estava pregando. Jesus, ele pega uma moeda e ele deu uma importante lição a respeito do Estado. Ele disse: dai a César o que é de César, mas também dai a Deus o que é de Deus. Então veja que Jesus, em todo o tempo que ele foi confrontado pelos religiosos, né, ele não deixou cair. Por quê? Porque ele vivia na prática aquilo que ele ensinava. Ele foi o mestre da Galileia. Mateus 4, 23 afirmou: Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Estrategicamente, o mestre da Galileia começou o seu ministério ensinando nas sinagogas. Por quê? Porque a sinagoga era, vamos dizer, uma escola dominical, um local de ensino. Havia templos em Jerusalém, mas havia sinagogas. Os templos eram o lugar do sacrifício, da adoração, da reunião, do louvor a Deus. Mas as sinagogas era o lugar onde a comunidade judaica se reunia para estudar a palavra de Deus. Então, Jesus, ele era tão conhecido como mestre que ele tinha acesso às sinagogas, ele tinha acesso ao ensino nas sinagogas. Se o templo era o lugar da adoração, a sinagoga era um ambiente de ensino. E você pode ver que em todo o Evangelho, Jesus está ensinando em alguma sinagoga. Jesus não ensinou a doutrina dos rabinos, nem o pensamento de sua época. Ele ensinou as escrituras sagradas. Ele não chegou, vamos dizer assim, o rabino Gamaliel está ensinando isso. Poxa, isso é legal, está trazendo uma multidão, eu vou ensinar isso. Não, ele veio ensinando as escrituras, mostrando que ele era o cumprimento de toda a esperança prometida no Antigo Testamento. Jesus, literalmente, é o espírito da lei. O conhecimento de todas as coisas está no Espírito. Quer ver o que Jesus ensinou? Leia o livro de Deuteronômio. Leia as leis no Antigo Testamento e leia Mateus 5 até o capítulo 7. Se você comparar as leis que estão em Deuteronômio, quando Moisés repete as leis ao povo, e comparar o que Jesus fala, Jesus está trazendo a essência da lei, né? Ele não mudou nada, ele não acrescentou nada, ele simplesmente falou a forma da lei como ela é na prática, né? Que era o que muitos não estavam fazendo um ritual, né? Estavam pecando e usando o sacrifício para ter uma consciência limpa do seu pecado. E Jesus, ele veio explicando que não é essa vida que Deus trouxe, né? O sacrifício e a adoração não é para ter uma consciência limpa, né? Então ele começa a trazer a essência da lei. Por quê? Porque Cristo é a alma da lei, né? O que torna a lei viva é o próprio Cristo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que o fim da lei é Cristo, o fim da lei do pecado, que todo homem que pecar, esse morrerá. Então o fim dessa lei é Cristo, né? Não é uma vida de hábitos, de sacrifícios,
né, de animais para ter uma consciência limpa, não mais. Mas agora é uma vida em que, por mais que você peque, vamos dizer assim, que caia em seu pecado, você encontrará a Cristo. Aí eu te pergunto, quando você encontrar a Cristo, como que você vai estar? Você vai estar arrependido dos seus pecados, como fez Davi, contrito em seu coração? Ou você vai estar como um religioso, né, com aparência de santidade, usando o sacrifício de Cristo para ter uma consciência limpa? Pois hoje não estamos diferentes de fariseus religiosos daquela época. Estamos usando o sacrifício de Cristo para ter uma consciência limpa. Jesus nos ensinou e ensinou nas sinagogas, no lugar onde ele passava e se reunia para ouvir a leitura da palavra de Deus. E ele ensinou no lugar onde as pessoas buscavam conhecimento. Onde as pessoas buscavam conhecimento? Nas sinagogas. Você vai ver Jesus curando uma mulher encurvada na sinagoga. Você vê Jesus sendo confrontado na sinagoga. Os que ouviam só tinham duas opções, como disse a revistinha: ou você amava ou você odiava. Era impossível ouvir Jesus e ficar indiferente. Jesus, ele transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Esse era Jesus. Por quê? Porque ele pregava com autoridade e ele não estava preocupado se você estava gostando ou não do sermão dele. É tanto que dos seus 70 discípulos, quando começaram a ir embora, porque o sermão era duro, Pedro se aproxima e diz: Senhor, é muito duro esse sermão. Aí ele disse: vai você também. Né? Porque ele não está preocupado com quem acha bonito, ele não está preocupado com o religioso, ele está preocupado em pregar a palavra de Deus, como disse Paulo. Insta em tempo, em fora do tempo, em todo o tempo. Ele pregava no mar, na praia, na rua, na sinagoga, em casa, seja num lar, seja num templo. Ele estava preocupado em ser o cumprimento da palavra de Deus. Nós, de igual forma, devemos imitar Jesus, devemos cumprir esta missão de ensinar a palavra de Deus. Quantas pessoas não foram libertas, que andaram com você, porque você não abriu a sua boca para falar do amor de Deus? Quantas pessoas que você anda, seja num salão de beleza, seja num açougue público, seja comprando um pão, seja fazendo uma compra, quantas pessoas passam desapercebidas e precisam ouvir do amor de Deus e não ouviram porque você não abriu a sua boca para cumprir com a grande comissão de Cristo, que é ensinar a palavra de Deus. Jesus era o mestre divino. Por ser divino, Jesus dava às escrituras o sentido divino, porque o Espírito de Deus estava nele. A palavra que saía de sua boca era palavra de graça, ou seja, palavra que vinha com poder, com resultado da intimidade dele para com o Pai. Nicodemos, um mestre em Israel, fariseu, religioso, visitou Jesus e ficou admirado com os seus ensinamentos, reconhecendo que Jesus era uma pessoa incomum do seu tempo. Em João capítulo 3, verso 1 ao 2, ele diz assim: Rabi, que Rabi é um tipo de senhor e mestre, tá? Aí ele diz: Rabi, bem sabemos que és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não vier de Deus. Então veja que Nicodemos, ele reconhecia Jesus como mestre vindo da parte de Deus, ou seja, um mestre divino, com capacidade de operar milagres, sinais e maravilhas. Mas a fé de Nicodemos era deficiente. É tanto que Jesus deixa claro que ele precisava nascer de novo. Por quê? Porque a fé de Nicodemos baseava-se apenas nos milagres exteriores, nas maravilhas e sinais que Jesus estava fazendo. E Jesus começa a explicar para Nicodemos que o maior milagre está dentro do homem com o novo nascimento, porque Jesus destacou a necessidade para Nicodemos da fé salvadora.
Veja como Jesus conhecia aquele homem a qual viera lhe visitar. Né? Nicodemos deixou bem claro, tu és mestre, um mestre divino vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz. Aí Jesus começa a explicar para aquele homem que tinha uma fé deficiente, que acreditou e a sua fé era baseada em milagres. Agora Jesus começa a destacar uma fé salvadora que produz transformação interior e uma transformação de vida. Jesus, ele não prometeu sinais e maravilhas. Ele prometeu uma libertação maior, que é a salvação da alma. Esse é o maior milagre. As pessoas estão indo para a igreja atrás de carro, de roupa nova, de bom emprego, de um sinal, porque Deus precisa me dar sinal, porque Deus precisa me ajudar no pagamento, porque Deus precisa me ajudar em tal coisa. Mas o maior milagre já está sendo realizado dentro de você, todos os domingos de manhã, quando você ouve a escola dominical e você aplica a lição a qual está sendo ensinado na sua vida. Então há uma libertação do poder das trevas, há uma libertação do teu ser interior. E é isso que Jesus veio trazendo. O maior milagre que Jesus trouxe foi a libertação do seu ser, foi a libertação da sua alma. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro do homem. E isso Nicodemos não compreendia. E Jesus começa a ensinar para ele que o reino de Deus começa de dentro para fora, como um novo nascimento, como uma criança que vem de dentro de uma mãe e vem a nascer no mundo e começa com os seus primeiros passos. E Jesus começa a ensinar a Nicodemos. Esse é o maior milagre. Não é as maravilhas que eu tenho feito, mas é o novo nascimento que eu estou trazendo por meio do Pai. Por isso, o reino de Deus, ele precisa ser experimentado e por isso ele tem que começar de dentro. Eu não posso experimentar nada se não vier de dentro. Até um alimento para ser experimentado, ele tem que estar dentro de mim. E esse é o reino de Deus. Ele precisa ser experimentado pelo homem, então ele precisa sair de dentro para fora. Você precisa viver aquilo que Cristo trouxe para você. Cristo, ele foi o mestre da humildade. Capítulo 13, do versículo 4 ao 5, diz assim: levantou-se da ceia, tirou suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugando-lhe com a toalha com que estava cingido. Então, Jesus, ele demonstra nesse texto como que deve ser o reino de Deus. Ele, na sua época, era costume que antes de assentar-se à mesa, lavassem as mãos e lavassem os pés. Os discípulos tinham acabado de chegar de Betânia. Com certeza, os seus pés estavam cobertos de poeira. E esse era o momento em que o escravo, ele entrava na sala para lavar os pés dos convidados, para que eles pudessem se assentar à mesa. Jesus, ele repreende o orgulho dos seus discípulos com a sua humildade. Ele mostrou que o reino de Deus é maior, é aquele que serve ao outro. No reino de Deus, aquele que quer ser o primeiro, ele se humilhe, ele sirva ao seu irmão. A grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão ao seu serviço, mas quantas pessoas você está servindo. Hoje na igreja nós temos um grande problema. As pessoas entram na igreja e elas querem que a igreja sirva a ela. Elas querem que a igreja ore por elas e ela quer que a igreja responda com aquilo que ela foi buscar na igreja. E se a igreja não responder com aquilo que está dentro do ego dela, ela sai da igreja e vai para outra igreja. E estamos cheios de crentes imaturos, meninos, pulando de galho em galho e vivendo com qualquer vento de doutrina. Não tem raízes, porque
não conhecem a palavra de Deus e não sabem que o maior dever do reino de Deus está no servir. Elas não querem servir mais. Por que que as igrejas não estão crescendo? Porque tem um monte de crente que só querem receber da igreja, querem receber o dom, querem receber a unção, querem receber as orações, mas não querem servir a igreja. Uma prova disso está nos dízimos, nas ofertas. Outra prova disso é ver o teu pastor sozinho, de um lado para o outro, quando não está pregando, está tocando, está cantando, está visitando, tá sempre fazendo alguma coisa. E muitos hoje trabalhando fora para se alimentar, porque dentro da igreja não tem pessoas que querem servir o reino de Deus. E Jesus lavou os pés dos seus discípulos e deixou bem claro: assim como eu faço com vocês, vocês devem fazer com o outro. Isso é o reino de Deus. Devemos ter hoje o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou usurpar ou ser igual a Deus. Né? Aqui está falando da humanidade e humildade de Cristo. Ele serviu ao Pai, olhando o que o Pai fazia, e assim ele fez. Ele foi discípulo das obras do Pai. Ele deixou isso bem claro. Ele mostrou o quanto ele era homem para depender de Deus. E hoje nós temos um monte de crentes que não querem depender de Deus, que não querem servir a Deus, que não querem ser discípulos na igreja e ainda abrem a boca e dizem: eu sirvo a Deus e não a homens. E Jesus deixa bem claro: aquele que quer servir a Deus precisa servir a um desses pequeninos. E Jesus não estava falando de crianças, como muitos têm interpretado as escrituras erroneamente. Ele estava falando de homens pequenos e leigos como seus discípulos. Se alguém quiser servir, se alguém quer ser alguma coisa e alguém quer servir a mim, primeiramente sirva a um desses pequeninos. Muita gente querendo ser servida hoje dentro da igreja, mas poucas pessoas prontas para servir. Quantas pessoas o pastor pede para ficar na porta, abraçando, apertando a mão, dizendo seja bem-vindo, e as pessoas não querem, porque ela acha que é um serviço simples. Mas Jesus pegou uma toalha, pegou uma bacia e não somente apertou a mão daqueles que iam entrando para aquela grande ceia, mas ele lavou os pés daqueles homens para que eles se assentassem na mesa que ele mesmo preparou para que aqueles homens viessem sentar. Quantas pessoas não querem ser servidas, não querem servir, estão querendo ser servidas? Quantos pastores estão exaustos, estão cansados, estão sobrecarregados, não porque o jugo de Cristo é um fardo, mas porque as pessoas estão colocando um fardo de religiosidade sobre a vida de um homem que está servindo a todos e muitos não querem servir. Primeiramente, você pode ver um dos fatores: as pessoas não querem servir a Deus, não estão preocupadas com o reino de Deus, elas não ofertam, elas não dizimam, elas não ajudam, elas não estão preocupadas como que a casa de Deus foi limpa, elas não estão preocupadas como que o pastor está evangelizando, elas não estão preocupadas se está vindo novos visitantes para a igreja, elas não estão preocupadas como que o pastor está se virando com isso. Elas só estão preocupadas com aquilo que o pastor pode fazer por ela. Reino de Deus não é isso. Reino de Deus é servir. Jesus serviu você. E para você chegar na igreja é porque alguém foi onde você estava e serviu a você. Agora você, que foi servido por alguém, precisa servir a outros. Isso é a verdadeira humildade. E a verdadeira humildade não está na roupa que eu visto. A verdadeira humildade não está no tom de voz em que eu falo. A verdadeira humildade está em servir ao próximo. Esse é o maior no reino de Deus. Então veja que as escrituras sagradas no primeiro século, no segundo tópico, fala sobre o ensino das escrituras, e isso era uma obra primordial na igreja. A igreja do primeiro século, o ministério do mestre, incluía não somente o ensino, mas também a defesa da palavra diante dos adversários da fé cristã.
Podemos ver isso de fato em Cristo Jesus, quando ele defendia a veracidade da palavra de Deus diante da religiosidade de muitos. Hoje não é diferente. Estamos em uma luta constante para que a verdade genuína prevaleça, porque muitos vêm com vãs filosofias, tentando infiltrar-se uma falsa aparência nas verdades de Deus, confundindo a mente e a cabeça das pessoas, endurecendo assim o seu entendimento. As duas esferas da atuação faziam parte do ministério da liderança didática, objetivando o cumprimento da grande comissão de Cristo, ide por todo mundo, fazendo discípulos, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deu uma ordem. Ele foi na Galiléia um mestre designado pelo Senhor. Jesus entregou os seus discípulos a essa grande comissão de ensinar aquilo que ele também ensinou. A ordem expressa de Jesus é: ide, fazei discípulos, batizando e ensinando a obedecer. Hoje nós temos, é muito complicado, as pessoas não querem aprender e muito menos obedecer. E estão indo a passos largos para o inferno, enganando-se a eles mesmos. Portanto, ao proferir a ordem, Jesus quer que seja obedecido de forma clara, completa e urgente. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, ele quer ganhar discípulos. Então, eu pergunto para você que está me assistindo nessa manhã: quantos discípulos você fez esse ano? O ano só se passaram alguns meses. Quantos discípulos você fez o ano passado? Não me venha no grande dia que está chegando, chegar diante da face de Cristo e falar para Ele que você faz parte do reino dele, se você nem sequer serviu ao reino dele. Jesus não apenas mandou recrutar crentes e encher a igreja, ele quer convertidos maduros, e para isso ele precisa que alguém ensine o evangelho. Um discípulo seguidor implica-se em renunciar a alguns desejos por amor a Cristo e guardar a palavra de Deus. Hoje eu encontro pessoas cheias de si mesmas, onde querem resolver os seus problemas e usam a igreja e usam o nome de Cristo. Você vai ser cobrado por usar o dom de Deus. Você vai ser cobrado por ser um aproveitador do dom de Deus. Você vai ser cobrado por usar a igreja para satisfazer o seu ego, porque há uma grande comissão ordenada por Cristo de fazer discípulos, e você não está preocupado com aquilo que foi ordenado pelo dono dessa obra, mas você está apenas usando o dom e o poder de Deus que está no meio da sua igreja. A Maria está perguntando: pastora, se um pastor no início tem todas as caracteres do texto, como o decorrer do tempo, ele se torna um homem que já não tem os mesmos empenhos, demonstrando cobiça, avareza, e a igreja fica iludida por uma boa conversa e tiram pessoas fracas para a sua própria igreja e fala que é dom. Eu não entendi direito. Se um pastor no início de todas, se ele tem todas as características do texto, com o decorrer do tempo, ele se torna um homem que já não tem os mesmos empenhos, demonstrando cobiça e avareza, e a igreja fica iludida por uma boa conversa, e tiram pessoas fracas para a sua própria igreja e falam que é dom. Olha, isso tem acontecido muito hoje dentro das igrejas. Pode ver que grandes ministérios crescem, de repente eles param de crescer. Eles ficam estagnados. Essas pessoas, elas começam bem. E por começar bem, por fazer a coisa certa, a igreja, vamos dizer assim, ela estoura. Só que depois ele perde, como diz assim, as características do texto, ele perde de ser um bom caráter, ele perde de dar esse fruto
e ele começa a agir de uma forma, este homem com certeza, futuramente, pode ser usado pelo anticristo e com certeza vai ser cobrado pelo próprio Deus, porque está usando, vamos dizer assim, o seu coração e o engano do seu coração para desvirtuar a igreja de Cristo. Muitos começam bem, mas terminam mal. A Bíblia deixa bem claro que não, o importante não é como eu comecei, mas é como eu termino, é como eu respondo para Deus no final. Então, não sei se ficou respondido, Maria. Eu não sei se o Meet está funcionando aqui, acredito não, já acabou, mas depois você me faz essa pergunta por áudio lá no grupo, aí eu vou estar respondendo melhor para você, caso eu não tenha respondido aqui, tá bom? Então, muitas pessoas têm buscado bênçãos, mas não a Deus. Muitas pessoas têm buscado usar o dom de Deus e não buscado a Deus. Essas pessoas são religiosas e não discípulos de Cristo. Lembrando a você que Jesus chamou o religioso de sepulcro caiado, né? Observe que uma das implicações no cumprimento da grande comissão de Cristo é o ensino. Ele deixou bem claro: ensinai, né? Saia pelo mundo, ide, fazei discípulos, ensinando. É uma ordem de Jesus Cristo. Então, não se trata de ensinar o que eu acho. Não se trata de ensinar modismo. Não se trata de tradições humanas ou legalismo, mas se trata de ensinar o que Cristo ordenou. Muitos, como falou Maria aqui, eles começam bem, ele tem um bom caráter, ele começa como um bom pastor, como um bom mestre, como um bom cristão, mas logo depois ele começa a atrair as pessoas para si mesmo. Uma pessoa dessa está sendo usada pelo anticristo, porque ele está atraindo as pessoas para ele e não para Cristo, né? Então, vamos dizer assim como as pessoas usam a igreja, né? Tem muitos homens, né, por má conduta, que estão usando o povo, né, para si mesmo. Vamos lá, em Mateus 28, 19, diz em segundo lugar que nós devemos ensinar todas as coisas. Não podemos ensinar somente as coisas agradáveis, como muitos querem que seja. Muitas pessoas saem das igrejas, a nossa não foi diferente, e até hoje entortam o bico, porque querem ouvir aquilo que é agradável ao seu coração, né? A pastora está sendo dura. Se eu sou mestre e fui chamada para ensinar, e você está na minha aula, aguente seu ouvido, porque eu vou falar o que está escrito, e aquilo que a palavra de Deus ordena, e não aquilo que é agradável ao seu coração, né? Então, me aguento, você queira ou não, porque eu preciso ensinar, não o que é agradável, mas eu preciso cumprir com a grande missão de ensinar todas as coisas. Devemos ensinar toda a verdade da palavra de Deus, não apenas dar leitinho, né? O bebezinho que é leite, vamos colocar leite lá na boquinha dele, como disse Paulo. Não, temos que dar um alimento sólido, um alimento que sustente. Em terceiro lugar, na ordenança de Cristo, ele ensina que devemos guardar, né? Na grande comissão, ensinar não é apenas guardar na cabeça as doutrinas, mas é obedecer essa doutrina, né? O discípulo é aquele que obedece, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos, ensinando todas as coisas que vos ordenei. Então, não é somente aprendendo, não é somente ensinando, mas é vivendo e obedecendo. Hoje, as pessoas querem conhecer demais, né? Querem teologia, mestrado, bacharel, escola dominical, seminário da Tomba da Milonga, seminário do Amendoim, seminário da Libertação, seminário da Nossa Senhora da Chimbra. Querem aprender tudo que lhe vem na cabeça, mas não
querem obedecer. Não adianta nada você estar na escola dominical comigo e você não querer obedecer. Não adianta você querer uma explicação sobre dízimo se você não vai obedecer. Não adianta você querer uma explicação sobre como deixar a perversão se você não quer obedecer. Você só está adquirindo jugo sobre você. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, mais você será julgado por aquilo que você conhece e não cumpriu. Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Em João, capítulo 15, verso 14. Vocês serão meus amigos quando vocês fizerem o que eu vos mando. Então, andar com Deus e fazer parte desse reino não é somente dizer sou crente e amo a Jesus, O diabo crê e estremece. E você é tão cara de pau que nem sequer estremece. Você só crê, Então, quer ser amigo do reino de Deus, você precisa obedecer a tudo isso que você tem aprendido. A doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nesse texto é informado que no princípio da igreja os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Foi fundamentada nessa doutrina, nestes ensinos, que eles mantivessem comunhão. Então veja que desde o princípio o diabo ele quer destruir a comunhão e a unidade da igreja, porque faz parte das ordenanças de Cristo. Foi fundamentada a essa doutrina dos apóstolos, que nestes ensinos, que eles mantivessem a comunhão uns com os outros. E qual é o segredo? O segredo foi que eles mantêm essa comunhão, é que eles estão consolidados no ensino da palavra de Deus. E eles precisam se manter firmes na comunhão e no partir do pão. Na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e muitas vezes está na Santa Ceia, Muitos precisam estar firmes na comunhão e no partir do pão. Se eu estou na comunhão do partir do pão, na Santa Ceia, eu estou andando junto com aquela igreja. Uma pessoa que não se importa mais com a Santa Ceia e não se importa mais em fazer parte da Santa Ceia é uma pessoa que já não anda na comunhão daquele corpo na igreja local. Isso será cobrado pelo próprio Cristo, porque o próprio Cristo diz que aquele que não fizer parte do corpo e da comunhão do partir do pão, esse não tem parte comigo. Então, veja como foi importante essa doutrina constituída pelos apóstolos, que nós precisamos ser consolidados no ensino da palavra de Deus, mantendo firme a comunhão, o partir do pão e as orações. Muitas pessoas estão presentes só em espírito na igreja, Não querem mais fazer parte da comunhão, da Santa Ceia, não fazem parte das orações e fazem partes em partes. E nessa realidade estão indo a passos largos para o inferno e não a passos largos para o reino de Deus. Porque Jesus disse que quem não faz parte disso, não faz parte dele. Quem não faz parte do meu corpo, que é a igreja, quem não faz parte, não faz parte comigo. Eu só posso participar da ceia se eu tenho comunhão com o corpo de Cristo. Eu só posso participar da ceia se eu me reconheço dentro de um corpo, de uma igreja local. Se eu não me reconheço, se eu não fui batizado, se eu não ando com uma igreja, eu não posso participar da ceia. E muitos, queridos, não estão participando, não estão dando valor a esta comunhão. E por conta disso, irmão, essa pessoa não faz parte do reino e está enganando a si mesmo. Muitas
maravilhas eram operadas pelo Senhor através dele. A preocupação dos apóstolos era orar e ensinar a palavra de Deus. Eles precisavam se dedicar à oração e ao ensino. Eles precisavam estar constantemente estudando, né? Muitas pessoas dizem, o pastor não faz nada. Garanto a você que se você fosse advogado por um dia e precisasse ler vários textos e vários livros em um dia, você ia terminar o seu dia cansativo. Temos aqui a Simone Figueirinha, ela sabe o que é isso. Então, o trabalho pastoral não consta somente em cuidar de um culto ou em conversar com pessoas no final do culto. Eu costumo dizer, eu nem gosto de tratar problemas em final do culto, porque no final do culto não se resolve o problema. Se resolve o problema em uma visita, num ensinamento, numa compreensão do assunto, em uma direção dada pelo Espírito de Deus. Então, a vida pastoral precisa ser uma vida dedicada à oração e ao ensino da palavra de Deus. No terceiro tópico, fala de ensinamento persistente. No início da igreja, nas Escrituras Sagradas, o ensino era persistente. O povo era desejoso por esse alimento espiritual. Os apóstolos eram constantes e insaciáveis no ministério de ensino. Atos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, irmão, não era de sexta e nem de domingo, era todos os dias, no templo, nas casas, e não cessavam de ensinar. Isso é muito importante, porque Paulo foi um exemplo de dedicação e persistência nos ensinos das Escrituras. Ele não mediu tempo para ensinar, instruir os crentes a palavra de Deus. Ele disse em Atos capítulo 20, verso 20, como nada que útil seja, deixei de vos ensinar e anunciar publicamente, de casa em casa, a palavra de Deus. O ardor pelo ensino aconteceu em Antioquia, Atos capítulo 11, versículo 26. Todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinava a muita gente. Em Coríntios, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando a igreja de Coríntios. Em Atos capítulo 18 está escrito isso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz, pelo que não deixei de exortá-lo, sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Pedro também persistiu insistentemente no ensino das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o conhecimento é vital. O Israel do Antigo Testamento se apostatou da fé em Deus, porque deixou os caminhos do Senhor, porque deixou de conhecer a Deus. E o meu povo, Oséias 4:6, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então veja que a igreja do primeiro século, ela cresceu, ela explodiu em milagres, em maravilhas, e o Espírito ia acrescentando, porque eles andavam ensinando no partir do pão, na comunhão, na oração. Isso é ser igreja. É andar em comunhão, é buscar o conhecimento, é buscar o crescimento, é buscando uns os outros em oração, em unidade. Muitos dizem ser igreja, mas não tem unidade com a igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, ajude o seu pastor. E eu falo a todos que me ouvirem nesse vídeo, ajude a sua igreja local. Tem muitos visitantes, tem muitos que não conhecem a Jesus, que estão indo para a sua igreja, mas não permanecem. Sabe por quê? O que aconteceu com essa pandemia? Os crentes se acomodaram em casa
estão assistindo culto de live, vão para aniversário, vão para shopping, passeiam pelo mundo afora, mas para a igreja estão dando desculpas para Deus. Sabe o que está acontecendo na nossa igreja? Toda semana temos visitantes, temos pessoas que já receberam milagres por visitar a igreja, temos pessoas que voltaram e se reconciliaram com Jesus, mas não permanecem, porque chegam na igreja, encontram uma igreja vazia e acham que o culto é somente pela live. Aí eu te pergunto, onde estão os crentes da igreja? Vocês precisam estar presentes na igreja para mostrar para o homem e para Deus que você faz parte daquela comunhão, daquele corpo. E para que através da comunhão e da unidade dessa igreja, outros possam permanecer. Temos visitantes no culto de sexta-feira, que muitas vezes está vindo só os visitantes. Temos pessoas que deixaram de vir. Porque a igreja é na live, então eu vou ficar assistindo live. Irmãos, pelo amor de Deus, do que adianta o pastor estar indo de casa em casa? De que adianta o pastor estar pregando e ensinando em todo o tempo? De que adianta o pastor estar trazendo pessoas, se você mesmo não está fazendo a sua parte? Já que você não está ensinando, não está se dedicando, não está cumprindo o ID, pelo menos cumpra o seu papel de igreja, fazendo parte da comunhão do corpo, né? Pastora, mas tem um Covid. Me perdoe, mas você já deu desculpa demais para esse Covid. Você já deu desculpa demais, porque você não deixou de fazer aquilo que te agrada. Você deixou de fazer aquilo que agrada a Deus, mas o que te agrada, você não deixou de fazer. Então, o conhecimento adquirido por o ensino, ele é persistente, ele é inspirador pelo Espírito Santo. A igreja, ela não deixou de estar no templo todos os dias e em todo o tempo, buscando o conhecimento da palavra de Deus, em meio à perseguição, em meio à morte. Não era Covid não, irmão, era morte de cruz. Roma estava matando os cristãos, mas eles não se deixavam de se reunir todos os dias no templo, tá? Não era o Covid que talvez eles fossem pegar, não. Era a faca, a espada, era ser grudado em uma madeira e colocado fogo em você. E nem por isso eles deixaram de se reunir na comunhão, na oração e no partir do pão. Hoje tem um monte de crente que não é crente, que se diz crente, que diz que faz parte do corpo, mas nem sequer está preocupado como anda o corpo de Cristo. Imagine quando vier a grande perseguição, quando vier, vamos dizer assim, pessoas ou governos piores do que Roma, quando o anticristo se levantar e começar a tirar a cabeça de crente por aí, eu quero ver quantos crentes vai fazer parte da comunhão do corpo de Cristo. Se uma ameaça que não é mais ameaça, porque da nossa igreja quase 100% está vacinado, outra parte já teve o Covid e está imune por ainda carregar a imunidade por ter tido o Covid, outra parte vacinada. O que te impede de ir à igreja? O que te impede de fazer parte da comunhão do corpo de Cristo? Pastora, mas muitos estão morrendo, a morte caiu bastante, você está dando desculpa. Na igreja de Cristo, na igreja do primeiro século, eles não deixaram de se reunir em todo o tempo, todos os dias, eles estavam indo ao templo, de casa em casa, se reunindo, orando, ensinando, todos os dias. E Roma estava perseguindo a igreja, Roma estava decapitando crente, Roma estava crucificando crente, Roma estava colocando os crentes no Coliseu, e nem por conta disso eles deixaram de ir à igreja. Então, meu querido, eu digo uma coisa para você, você será surpreendido no dia de amanhã com o grande juízo de Deus. Quando vier a grande perseguição, você precisa se preparar, porque você não está consolidado, você não está firme no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que estar em Cristo não é somente ficar em casa comendo do bom e do melhor, usando do dom de Deus, usando do povo de Deus.
nem usando os dons do Espírito para o seu bem-querer. Fazer parte do corpo de Cristo é estar em comunhão, oração e buscando o conhecimento junto com a igreja, para que você faça discípulos, né? Essa é a grande comissão de Cristo, é a grande ordenança de Cristo. Mas fazer o quê? Você não consegue obedecer nem as regras corriqueiras do seu dia a dia, quanto mais a palavra de Deus. Me desculpe, mas aqui está falando do ensino do mestre. E como mestre, eu preciso falar a verdade daquilo que diz a palavra de Deus. Pedro, no capítulo 1, verso 12, diz assim: pelo que não deixei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais que estáis confirmados na presente verdade. Então, o mestre, ele vai sempre estar exortando, queira você ou não ouvir, ele vai sempre exortar. A Bíblia diz que o conhecimento é vital para que o povo não pereça. E Israel pereceu por falta de conhecimento. O conhecimento não se adquire sem um ensino persistente, né? Por isso que eu insisto na escola dominical e inspirado pelo Espírito Santo. Vivemos dias em que esse ministério de mestre de ensino nunca foi tão necessário diante de tanto engano que temos por aí afora. Então, vamos estar concluindo no terceiro tópico com a importância do dom ministerial de mestre. Ensinar é um ministério espiritual por ser o manejar da verdade revelada pelo Espírito Santo. Gálatas 4,19, até que Cristo seja formado em cada coração. Então, o propósito desse ministério é o desenvolvimento espiritual, que você seja ensinado e que você aprenda até que em Cristo seja desenvolvido e formado em você um novo homem. Paulo considerou o ministério de mestre como algo destacado de grande importância nos planos de Deus, né? Hoje muitas pessoas não dão importância ao ensino, dão importância a grandes eventos, mas não estão dando importância ao ensino da palavra de Deus. Sem dúvida, o dom ministerial de mestre é a necessidade urgente e essencial, pois o ensino da palavra de Deus é uma necessidade. A igreja está dispersa com respeito à evangelização. Também o está com respeito ao ensino persistente da palavra de Deus. Mas para cumprir a tarefa do ensino da palavra de Deus, é preciso, em primeiro lugar, que a igreja seja dotada de homens e mulheres preparados para ensinar. Irmãos, muitos querem ensinar, mas não querem se preparar. Uma vez eu dei uma oportunidade para uma obreira que não está mais na igreja, e eu, depois de muito tempo ensinando, eu pensei comigo, ela não vai errar, né? E ela me pega aquela oportunidade e ela fala que nós carregamos em nossas veias o sangue de Maria, né? Porque ela foi a mãe de Jesus. Irmão, que heresia! De onde ela tirou aquilo? Aonde estava escrito aquilo? Então veja que muitas pessoas querem os microfones, querem os palcos, querem estar ensinando porque querem estar superior às pessoas, mas não querem lhe dar o sacrifício de aprender sobre aquilo que vão falar. Um dos grandes problemas que temos visto nas igrejas locais da atualidade é o despreparo das pessoas ao ensinar a palavra de Deus. Veja, prestem atenção numa coisa. Qual o nome da nossa igreja? Vida na Palavra. A nossa palavra, o ministério de ensino, precisa ter vida. Então, eu não posso deixar com que qualquer pessoa que traga heresia venha querer ensinar a nossa igreja, ensinar ao nosso povo, ensinar aqueles que estão chegando, porque eu carrego um peso nesse nome. Então não podemos, irmãos, andar despreparado. Precisamos buscar em todo tempo
Precisamos nos preparar. Não estamos nos referindo à escolaridade, a ensino superior, a conhecimento secular. Estamos falando de nos preparar para manejar bem a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2,15, Paulo ensina a Timóteo, que estava, vamos dizer assim, iniciando no ministério pastoral, e estava dando uma carta para ele, para como ensinar e formar novos pastores. Ele fala da capacidade de manejar bem a palavra de Deus. Nós estamos repletos de obreiro, dotado de diploma de universidade, mas que biblicamente são completamente analfabetos. Há uma falta de estudo da palavra de Deus. Para que o povo de Deus adquira maturidade espiritual, é indispensável que tenhamos vivido o valor da palavra de Deus. A palavra que está no próprio Deus, engrandece a tal ponto. Veja Salmo 138, verso 2. A palavra de Deus está acima do próprio Deus. Ele engrandeceu a palavra dele a tal ponto de colocar a sua palavra acima dele mesmo. Se o próprio Deus deu importância à sua palavra, por que eu, mera criatura, não vou dar importância a essa palavra? Por que eu não vou me preocupar em estudar? Por que eu não vou me preocupar em conhecer? Se as pessoas não se conscientizarem de quem nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, elas vão perecer. Crente novo ou antigo na fé não vai ter êxito na igreja local se não tiver um conhecimento da palavra de Deus. Não haverá libertação se não houver conhecimento da palavra de Deus. Eu só posso ser liberto daquilo que eu não conheço se eu conhecer. Foi isso que os apóstolos sempre fizeram, colocaram o ensino como prioridade e absoluta prioridade no princípio da igreja. Muitos eram libertos ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ouvir a palavra de Deus. Muitos hoje não estão sendo libertos porque não estão ouvindo. A ausência dos ensinos nas igrejas é um dos fatores primordiais pelo quais se dá o esfriamento ao amor da igreja. Veja que numa das cartas à igreja em Apocalipse, Jesus diz: tenho porém contra ti, a igreja de Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor. E muitos têm perdido e esfriado no seu amor, porque há uma ausência de ensino. Muitos se esfriam por não terem fome e sede da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso 6. Por terem fome e sede de justiça, serão saciados. Então, literalmente, Deus vai ensinar, Deus vai capacitar aqueles que têm fome e sede da sua palavra. Aqueles que, mesmo tendo a multidão, Mateus capítulo 13, verso 36, diz assim: aqueles que tendo a multidão sido despedida, mantêm-se aos pés do Senhor, com interesse de aprender, são esses que têm fome e sede. Por isso que lhe restaram 12 discípulos, 120 pessoas, de uma multidão de mais de 5.000 que o seguiam. Porque há poucos homens, apenas 12, sentavam-se nos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer e aprender. E muitos estavam em busca de Jesus apenas por milagres. Então, Jesus ele vai dar a sua palavra para aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que se acham pobres e necessitados, como diz o Salmo 40, verso 17. Eles são carentes do aprendizado de Cristo. E é a esses que Deus vai revelar a sua palavra. Então, há uma responsabilidade no nosso discipulado, uma responsabilidade contínua. Ninguém deixa de ser discípulo pela idade ou pelo tempo. Tem muita gente que chega na igreja, que se acha velho, adulto o suficiente dentro da igreja, maduro o suficiente, conhecedor demais, e não querem mais aprender, não querem mais ser discípulos. O discipulado cristão é para toda a vida. Eu estou sempre aprendendo com alguém. Coloque isso na sua cabeça. Na igreja do primeiro século, o exercício desse ministério era contínuo. Veja em Atos capítulo 5, verso 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar.
Sem o ensino, os crentes ficam sem conhecimento, que é indispensável para o crescimento na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Você pode ver que o próprio Cristo, né? E diz que o menino crescia, lá em Lucas, né? Estatura e graça. Ele crescia no conhecimento de Deus, no poder de Deus. Então, crescei na graça e no conhecimento. Sede revestido de poder, mas buscai o conhecimento de Deus. Notadamente, nos dias da apostasia em que vivemos, muitas igrejas não têm sido mais luz do mundo e nem tampouco sal da terra. Por isso que está acontecendo tantas atrocidades dentro das igrejas. Muitas igrejas não estão sendo exemplos, né? Não estão sendo sal, não estão sendo luz, né? Estão sendo destruídas por falta de conhecimento. A Bíblia diz que as 10 tribos do Reino Norte em Israel foram destruídas por falta de conhecimento das Escrituras, por falta de conhecimento para afrontar os falsos profetas, por falta de conhecimento para afrontar os falsos mestres. A palavra de Deus não é mais ensinada nas igrejas. A Bíblia foi substituída por livros e por outros tipos de ensinamentos, discursos teológicos, filosóficos, cantores, compositores, né? Se eu chamar aqui, olha, amanhã na igreja vai estar a Priscila Alcântara, vai lotar de jovem, né? Que ela é uma cantora famosa. Se eu disser amanhã na igreja vai estar o grande compositor, vai lotar. Vai estar o artista tal, vai lotar. Porque as pessoas não estão atrás do conhecimento, não estão tendo sede e fome de justiça. Por causa disso, estão crescendo um monte de crentes sem raiz, sem firmeza espiritual. Em Mateus 13, 21, Jesus falou da parábola do semeador. Não resistem à perseguição, porque a semente cai e não cria raiz. A semente cai e logo é roubada pelos pássaros. A falta da palavra de Deus, a falta do ensino, faz também com que muitos, embora tenham algum crescimento, estão sufocando, se sufocando pelas falsas doutrinas. A pessoa começa bem, ela começa, vamos dizer assim, com um bom caráter cristão, fazendo o que é certo, mas logo ela é sufocada pelas falsas doutrinas. E muitos estão morrendo por conta disso e contaminando a outros. Deixam-se levar pelas riquezas. Muitos não vêm à igreja porque o coração está na riqueza, porque não gosta quando o pastor fala de dízimo de oferta. Outros estão perecendo pelos cuidados deste mundo. Não, é que eu preciso cuidar da minha casa, não, porque eu preciso lavar meu carro, não, porque eu preciso lavar minha louça, não, porque eu preciso cuidar da minha família. Então, continua cuidando da tua família. Não coloca ela na mão de Deus, não. Porque no momento que o inimigo vier e tua família está nas tuas mãos, ele vai roubá-la das tuas mãos. Porque não está no lugar do esconderijo do Altíssimo. Tem coisas que nós devemos confiar a Deus. E servindo a Deus, colocando algumas coisas na mão de Deus. Muitas pessoas estão presas pelas suas riquezas, muitas pessoas estão presas pelos cuidados desse mundo, muitas pessoas não estão indo na igreja, não é por conta do Covid, é porque estão acomodadas aos cuidados deste mundo, cuidam da casa, fazem compras, saem, compram roupas, se vestem, casam-se, dão em casamentos, como diz Jesus, no fim dos tempos será como nos tempos de Noé, mas não estão preocupados com a volta de Cristo, não estão preocupados em andar de acordo com as doutrinas da palavra de Deus e estão morrendo espiritualmente, né? Na parábola do semeador em Mateus 13, Jesus deixou isso muito claro. Muitos estão morrendo, ficando pelo caminho, sendo comidos pelos pássaros. Um porque estão cuidando do mundo, outros porque estão cuidando da sua casa, outros porque não estão criando raízes. Há alguns requisitos necessários para ser um mestre. Então, para ter o ministério de mestre, é preciso ser um crente fiel, vocacionado pelo próprio Deus, espiritual, seguro, conhecedor das doutrinas bíblicas, além de ter comprovado a sua capacidade para ensinar.
Romanos 12:7, se é para ensinar, que haja dedicação ao ensino. Tem muita gente querendo ensinar aí só para ficar como cabeça das pessoas, mas não há dedicação ao ensino. Não há esmero ou dedicação, não há integridade no tempo, no ministério. A sua mente precisa estar dedicada a esta vocação. Vamos colocar aqui alguns requisitos que foi colocado na revista, mas vamos acrescentar mais alguns dos requisitos do mestre. Ele precisa ser um salvo em Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, aquele que é mestre, antes de tudo, é uma pessoa que é salva em Cristo Jesus. Essa pessoa, ela precisa ter um relacionamento vital com Cristo. Além disso, vive na dependência do Espírito Santo, um mestre divino. Ele vive na dependência daquele que realiza todas as coisas. Assim como Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, um mestre, para ter essa vocação, ele precisa ser ungido pelo Espírito Santo. Jesus dependia do Espírito Santo e o mestre precisa depender do Espírito Santo, como disse Paulo. Não vos ensino somente aquilo que aprendi, mas ensino-vos com o poder de Deus. Os discípulos foram impulsionados pelo Espírito Santo. Paulo teve uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o mestre, ele também precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ele precisa ter o hábito de ler as Escrituras Sagradas. Como vamos ensinar se não lemos? Como vamos ensinar se não nos dedicamos? 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras e na exortação e no ensino. Então, o mestre, o pastor, ele precisa se dedicar à leitura e às Escrituras Sagradas. O professor, ele não pode compartilhar daquilo que não compreende, nem pode falar com autoridade daquilo que não vive, que não tem conhecimento. Se você tem a intenção de integrar-se à dura tarefa de ensinar, você precisa ler, você precisa estudar com diligência. Precisa de um preparo intelectual. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Devemos procurar isto é, nos esforçarmos ao máximo para nos apresentarmos a Deus aprovados, como obreiros que não têm com que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, maneja aqui detona saber dividir, como um profissional, um perito que utiliza ferramentas de trabalho, além de compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, o mestre deve estar inteiramente interligado no conhecimento da palavra e no conhecimento secular. O avanço da ciência, da tecnologia, as mudanças rápidas no comportamento social provocam a questão que exige não só um conhecimento bíblico e teológico, mas também um conhecimento secular. Então, o mestre, ele precisa estar envolvido com toda essa questão, com todo o crescimento, não somente da palavra de Deus, mas com a forma que o mundo está andando, para que ele venha encaixando todo o ensinamento. Né? O coração do mestre, ele precisa estar em chamas. Aquele que é vocacionado para o ministério de ensino, ele precisa ter um coração em chamas, um coração fervoroso. Para alcançarmos as mentes dos corações das pessoas em nossos dias, é indispensável que tenhamos uma mente preparada e um coração de fervor espiritual. Apocalipse 2,4 diz assim: tem uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Né? Muitos abandonaram o primeiro amor. Não tem mais fogo, não tem mais fervor, não tem mais constância. Tem fogo, tem luz na mente, precisa ter fogo no coração, precisa ter luz na sua mente, isto é, e muitos não têm, irmãos. Isso é dramático. Muitos estão, vamos dizer assim, procurando ensinar e procurando ensino, mas vamos dizer assim, de coisas superficiais. Não estão com fervor em seu coração. E por não buscarem, por não conhecerem, estão ensinando heresias, né?
O mestre, ele precisa ter uma vida exemplar. Assim falar e assim proceder. É isso que diz Tiago. Na escola secular, o professor pode ser um mero transmissor de conhecimento, mas na escola da Igreja de Cristo é diferente. Ele precisa ter não somente o conhecimento didático, mas ele precisa passar aquilo que ele vive, né? E aquilo que ele conhece, ele precisa viver para que tenha autoridade. Então, uma aula completa, não, quando existe coerência entre o que é falado e o que é vivido. A aula na escola dominical, a aula no púlpito de uma igreja, ela precisa estar em concordância. Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Então, você que almeja o episcopado, você que almeja os dons ministeriais, que um deles é o dom de mestre, você precisa ter dedicação. Mestre não é sinal de superioridade diante daqueles que não possuem nenhum dom. Significa responsabilidade diante de Deus. Eu vou concluir com o Tiago capítulo 3, verso 1, que ele exorta as pessoas da igreja que precisam tomar cuidado. Tiago capítulo 3, verso 1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, ele está dando um conselho aqui, porque muitos queriam ser mestres, muitos queriam estar ensinando, e ele diz: irmãos, não queira tanto isso, pois vocês precisam entender que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, para o mestre, o juízo vai ser maior, tá? Se ele ensina e ele não vive, o juízo vai ser maior sobre ele. Então, o mestre, ele terá um juízo maior. Pelas nossas palavras, diz a Bíblia, seremos inocentados, mas pelas nossas palavras receberemos duro juízo, ou seja, seremos condenados. Então, o mestre carrega uma grande responsabilidade. Amém, meus irmãos? E que vocês possam buscar com zelo os dons ministeriais, que vocês não deixem de buscar pelo conhecimento da palavra de Deus, que vocês possam, a partir de hoje, entender a importância do ensino da palavra de Deus e que vocês busquem o tempo todo esse conhecimento, né? Libertação não é só pôr a mão na cabeça e receber uns arrepios, não. Libertação é o conhecimento da palavra de Deus. E tem muitas pessoas por aí afora que precisam ser libertas, que precisam ser discípulos e está precisando que você vá até ela. Amém? Nessa noite, eu convido você a ajudar a sua igreja, fazendo parte do culto, a qual temos todos os domingos, né? Já falamos isso aqui hoje. Muitos precisam fazer parte da comunhão do corpo de Cristo. E muitas pessoas estão vindo à igreja, encontram a igreja vazia e não voltam mais, porque acham que os cultos é apenas online, sendo que nós temos uma igreja acomodada em casa. Então hoje, às 18h30, nós temos culto e esperamos você até lá.